Oi, gente! Coloquei algumas plantinhas aqui na mesa para servir como exemplo, porque hoje, gente, eu vim falar sobre uma coisa bem importante para o cultivo das nossas plantinhas, o tamanho do vaso, tá, gente? Para cultivar nossas mudinhas, nossas plantinhas. Por que eu vou falar sobre isso, gente? Porque às vezes vem a pergunta: Rose, o que eu tô fazendo de errado? Tô ali, coloco o substrato certo, ambiente certo, por que eu não consigo cultivar essa plantinha? Aí eu vou ver, o tamanho do vaso está errado. É simples, gente, só o tamanho do vaso está errado. O vaso não está adequado ao tamanho da planta e isso faz muita diferença, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, tá? E vou começar aqui, ó, com essa orquídea, gente. Vamos começar com orquídea, né? Porque é o foco aqui do canal, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o tamanho do vaso para orquídea. Já tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre isso, né? Sobre o tamanho, a importância do tamanho do vaso para cultivar suas orquídeas, né? Mas vamos lá, gente, vamos falar mais um pouquinho. Tem sempre muita gente chegando, né? Muita gente nova, muita gente entrando no mundo das orquídeas, isso é muito legal. Então vamos lá, gente, eu vou começar aqui com esse dendróbio, esse híbrido lindo aqui que tá florido. Já aproveito e mostro a floração para vocês, muito linda essa floração, tá? Eu vou falar sobre ele, gente, porque ele, olha só como ele desenvolveu, né? Quem me acompanha vai se lembrar desse dendróbio, que eu fiz um vídeo falando sobre o limite do substrato no vaso, tá? Muito importante esse vídeo, gente, para você que está começando agora, que compra orquídea. Essa orquídea aqui foi desenvasada, tá? Para ser colocado em um vasinho mais bonitinho para ser vendido. Aliás, o vasinho era esse aqui mesmo, né? Então, quando a pessoa não tem experiência, desenvasou, colocou a planta, né, mais no fundo e cobriu a base dessa planta até aqui, né? Eu, como já tenho experiência, quando ela chegou eu vi que a base estava tampada, né? Eu fui tirar e ela estava no fundo, né? Então eu levantei a planta e coloquei no limite que tem que ser para uma planta ser cultivada. Tá bom? Ah, gente, ó, tem vídeo aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá nesse vídeo, tá? Para ver aí, saber mais sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, agora que o negócio aqui é o tamanho do vaso, tá? Então ela se desenvolveu, quem me acompanha aí vai ver como ela cresceu, ó, tá? E ela continua no mesmo vasinho, tá? Pode ver esse vídeo lá atrás que ela continua no mesmo vasinho. E ela ainda vai continuar nesse vaso por muito tempo, tá? Pessoa que não tem experiência vai ver o tamanho dela, já vai querer passar para um vaso maior, mas não precisa. A orquídea gosta de vaso pequeno, se desenvolve em vaso pequeno, então é muito importante você manter ela em um vaso proporcional ao tamanho, né? Como já recebi essa pergunta, gente, Rose, como é que eu vou saber qual é o tamanho proporcional para o tamanho da minha orquídea, tá? Você já sabe que a orquídea não gosta de vaso grande. Se você tem dois vasos, né, um maior e o outro menor, vai optar pelo menor, tá? Segue aí sua intuição, vai pelo menor, tá? Porque o menor não vai dar errado, tá? Já o maior, dependendo da quantidade de substrato que você usar, se for um vaso plástico, um substrato que retém muita umidade, você pode não ter sucesso no cultivo da sua orquídea, tá bom? Então, vaso menor, tá? Para as orquídeas. Isso aqui é no caso das orquídeas, estou falando no caso de epífitas, né? Agora eu vou responder aqui. Ah, gente, esse pauzinho aqui, ó, que ela cresceu, ela tá em um vaso, né, pequeno e ela cresceu muito, né? Então, o que aconteceu? Ela começou a ficar pesada pro vaso, né? Começou a pender pro lado assim. Aí, é só, atravessei um pauzinho aqui, firmei ela ficou firminha no vaso, ficou feliz, já tá florescendo, tá? Então, tem sempre os esqueminhas aí que a gente vai fazendo, tá? Então, esse é um pauzinho de churrasco, eu só furei o vasinho, atravessei e firmei ela aqui, ó. Então ela parou de dançar no vaso, deu super certo, porque ela tá florescendo, soltou essa aqui, tem esse aqui para florescer, tem mais uma hastezinha aqui atrás também vindo, tá? Então, o tamanho do vaso é importante, tá? Orquídeas epífitas. Outra coisa que eu recebo, que eu vou falar aqui também sobre, essa orquídea aqui, gente, que é a orquídea bambu araldina, tá? Eu tenho muita facilidade em cultivar essa orquídea aqui, tá? E tem muita gente também que tem, mas tem muita gente que não tem, tá? Sempre fala comigo, Rose, eu não dou sorte com essa orquídea.
Olha só, tô com 2 mudinhas aqui, tá? E olha o tamanho do vaso que eu coloquei essas 2 mudinhas. Então, essa aqui é a melhor forma para quem não tem experiência com a araldina. A araldina é uma orquídea terrestre, tá? E ela gosta muito de um pouquinho de areia também misturado na terra, tá? Então, é a melhor forma para você cultivar. Olha o tamanho do vaso, tá? Tem gente que já coloca direto na terra, tá? Direto no jardim, ela brota, vai. Mas tem gente que não consegue. Então, a melhor forma é colocar em um vasinho. E mesmo sendo uma planta que gosta muito de sol pleno, né? Gosta de ficar com um substrato assim, né? Não muito encharcado. O melhor é você cultivar as mudas em vasinho, tá? Conforme ela for crescendo, aí você vai colocando em vaso maior. A hora que você vê que está desenvolvendo bem, você já pode colocar no chão, tá? Em um ambiente que ela gosta, que é bem iluminado, sol pleno, que ela floresce bastante. Então, eu tô mostrando aqui, gente, que quando eu mostro essa orquídea lá no meu Instagram, né, com foto, meu Instagram é Rose Orquídea. Se você tem Instagram e não me acompanha, vai lá me acompanhar. Então, uma das queixas que eu recebo bastante são pessoas dizendo que não consegue cultivar essa orquídea de forma nenhuma. Ganha os cakes e não consegue cultivar. Então, tenta cultivar dessa forma aqui, vasinho, tá? No começo, você mantém ela em local, tomando solzinho da manhã, tá bom? E depois você vai, né, trocando de vaso, vai rustificando ela, colocando ela em local mais claro, com mais sol, vai aumentando a intensidade de sol, até passar ela para sol pleno que ela tiver desenvolvida. Tá bom, gente? Essa é a dica para quem tem dificuldade com esse tipo de orquídea, que é a orquídea bambu araldina, que cresce bastante e tem flores lindíssimas, né, gente? Então, né, passamos aqui. Agora eu vou falar aqui, gente, dessa orquidinha aqui que tá aqui nesse pedacinho de xaxim. Olha que bonitinho. Olha o tamanho do xaxim que eu coloquei também, olha o tamanho. Já soltou 2 brotinhos aqui, ó, né? Eu ganhei esse pedacinho, coloquei nesse pedacinho de xaxim porque é o tamanho ideal para ela, tá? É o que vai fornecer a umidade aqui que ela precisa. Isso aqui é um pedacinho de xaxim, gente, para quem não conhece, muita gente nova chegando aí agora. Isso aqui é um material que foi proibido, né, por causa da foi sendo tirado aí da natureza de forma assim ilegal, né? Acabou quase entrando em extinção, então ele foi proibido, tá? Mas eu tenho ainda muitos pedacinhos de xaxim, né? Muitas pessoas que cultivavam orquídea em xaxim também ainda tem, porque é um material que dura uns 50 anos tranquilo, gente. Então por isso que vocês aí que estão entrando no mundo das orquídeas, né, vê alguém com xaxim, né, mas não é porque, né, tá fazendo coisa errada não, gente, é porque realmente é um material que dura bastante, tá? Eu ganho também de pessoas que tem antigo. Eu não posso falar de um xaxim aí antigo que tem alguém dando, eu quero, porque era o melhor material que tinha para se cultivar orquídea, tá bom? Mas hoje é proibido, gente. Então, se você vê vendendo, não compre, tá? Que é proibido. Mas se você vê algum xaxim antigo na casa de alguém jogado no cantinho, né? Pode pegar que é uma boa para suas orquídeas, tá bom? Então, gente, tá aqui, ó. Então, quando ela começar a crescer, enraizar, eu vou dar um jeito de proporcionar mais umidade. Por enquanto, o que vai proporcionar a umidade para essa pequenininha desse tamanhozinho aqui é esse pedacinho aqui de xaxim que guarda bastante umidade, né? Aqui tem as plantinhas também, ó, que nascem nele, né? Que gostam de umidade. Então, tá sempre assim, ó, com musgo. Tá vendo? Então, olha o tamanho que eu escolhi, né? Vamos supor que eu ganhasse essa mudinha e colocasse em um pedaço de madeira muito grande. Não ia funcionar, né? Então, eu escolhi uma coisa proporcional que vai fornecer a umidade que ela precisa. E conforme ela for crescendo, eu vou colocando em outro local, tá bom? Outra coisa aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês também a minha mini Phalaenopsis, gente. Olha que bonitinho, tá aqui nesse vasinho. Essa aqui, gente, é uma coisa que eu recebo bastante queixa. Aí eu vou ver, tá no vaso grande. Mini Phalaenopsis, né? O nome já diz, é mini. Então escolha um vaso pequeno, olha o tamanho do vaso dela, ó. Tá vendo? Proporcional ao tamanho dela. Então, muitas vezes a pessoa, Rosa, a minha tá morrendo, aí eu vou ver, tá no vaso grande, tá bom, gente? Então, às vezes é coisa simples, é só o tamanho do vaso, né? Aqui, ó, eu tirei muda da minha Ludísia para fazer esse terrário aqui, ó.
que eu mostrei lá no meu Instagram, ó. Olha que lindinho, já tá até florescendo, ó. Tá? Então eu tirei muda para fazer, sobraram essas mudinhas aqui, eu coloquei 3 mudinhas nesse vasinho aqui, ó. Isso aqui também é uma orquídea terrestre que gosta bastante de umidade, mas ela também gosta de substrato para epífita, que ela tá aqui no substrato para epífita, ó. Olha que bonitinho, já tá até florindo também. Coloquei essas 3 mudinhas nesse vasinho, ó. E é uma planta que gosta muito de umidade, a Ludícia discolor, né, que é a orquídea pipoca. Se você, mesmo a planta gostando de umidade, você coloca em vaso grande demais, mesmo ela gostando de umidade, não vai dar certo, gente. Que até a planta que gosta de umidade tem que ser controlado, né? Então eu coloquei aqui, ó, 3 mudinhas nesse vasinho, tá muito bonitinho, né? Então ela gostou bastante do tamanho aqui, umidade correta, tudo legal. Aqui, gente, vou mostrar, olha que legal, dentro aqui do... Deixa eu chegar essas pontinhas pra cá, pra mostrar aqui pra vocês esse terrário, tá? É um terrário, tá bom, gente? Muita gente comenta quando eu mostro, né? Comenta lá, ah, não, gente, tô trocando as bolas, é um arranjo, tá bom? Muita gente comenta, ah, Rô, esse seu terrário tá legal, mas não é um terrário. É um arranjo, tá bom? Qual a diferença? A diferença é que o terrário, ele é fechado, tá? Faz o arranjo ali dentro e fecha, tá? Aí vai criar um microclima ali dentro, não precisa regar. O arranjo não, o arranjo tá aberto, a água tá evaporando, você rega, tá? O cuidado tem que ser na rega, tá bom? Se você não tem experiência, não faça arranjo no vidro. Por quê? Porque não tem drenagem. Então, se você errar na rega, não vai dar certo. Igual muita gente falou, ah, eu fiz, mas o meu não dá certo, melou, estragou, não sei o quê. Por quê? Porque errou na rega. O legal, tá? A natureza sempre ajuda a gente. Local que tem muita umidade, ó lá, dá aquelas plantinhas, ó, que gostam de umidade, ó. Aquela plantinha ali eu não coloquei, é uma plantinha que ama a umidade. Trevinho, essas coisinhas assim, ó. Quando não tem umidade, eles começam a murchar. Então tá na hora de você ali abastecer, colocar um pouquinho d'água, tá? E arranjo no vidro, gente, é tão pouquinha água que você coloca, muito pouquinha, porque a água evapora bem lentamente, né? Igual eu falei das orquídeas, né? Orquídeas no vidro, né? Então, é praticamente a mesma coisa. E aqui eu escolhi, nesse arranjo, eu escolhi, eu escolhi plantas que gostam de umidade, tá? Todas aqui gostam do mesmo clima, de umidade, tá bom? Vai fazer um arranjo no vidro? Escolha plantas que gostam do mesmo clima, tá? Umidade, o local, claridade, se é sombra, se é mais claridade, tá? E lembra, tá bom, gente? Vidro não pode ficar exposto a calor, a sol, tá? Sempre em local fresco, bem fresco mesmo, para dar certo aí o seu arranjo no vidro, tá bom? Eu mostrei lá no meu Instagram, gente, montando nos stories lá, né? Por isso que é legal você me seguir lá no meu Instagram, no Rose Orquídeas, porque eu mostrei lá eu fazendo aqui nos stories eu fazendo esse arranjo, tá bom? Bom, agora, vou falar também um pouquinho, gente, sobre outras plantinhas. Aqui eu vou falar suculenta, gente. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o calanchoe, né? Quem se lembra desse calanchoe, gente? Fiz um vídeo aqui mostrando tratamento do fungoídeo com leite, super eficaz, né, gente? Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha, poda. Eu podei, plantei tudo de novo, várias mudinhas de mini calanchoe. Aqui, ó, tá numa jardineira bem grande, mas por quê? Foram várias mudinhas plantadas em uma jardineira só, tá? Então aqui tem a quantidade de umidade suficiente, aqui tá correto. E algumas pessoas pediu para que eu mostrasse quando florescesse, né? Aí tá cheio de botãozinho, gente, para florescer, ó. Cheio de botãozinho, ó. Gracinha, ó. Olha que coisa, olha esse vermelho, gente, que coisa linda. Tá? Então, para vocês verem, gente, a eficiência do leite no tratamento do fungo do oídio, dá super certo. Olha que planta saudável, gente. Tá linda, né? Muito bonitinha. Quem pediu para ver aí, então, ó, tá? Então, aqui é um mini calanchoe, tá? Tá numa jardineira grandinha, mas é porque são vários, tá? Vai fazer mudinha com pouquinha planta ou com uma plantinha só? Olha só, essas mudinhas aqui, ó.
Tem 4 cores aqui, mas olha o tamanho do vaso que eu usei. Tá vendo o tamanho do vaso que eu usei? Né? Proporcional aqui ao tamanho da planta. Se eu fosse fazer com uma mudinha só, tá? Eu ia usar esse vasinho aqui, ó. Bem pequenininho, porque é um mini calanchoe. Tá bom, gente? Então, às vezes, vou ver um mini calanchoe, ele tá num vaso enorme, tá? E não vai dar certo mesmo, né? Você vai molhar, vai ficar aquela umidade ali por muito tempo, né? E acaba apodrecendo a florzinha. Olha que bonitinho, gente. Olha tudo com... Olha que amorzinho, né? Então, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada que tem aí, tá? Sobre o tratamento de fungo e poda do mini calanchoe. Olha que lindo que tá. Maravilhoso, né? Outra planta também, outra coisa também, gente, que o pessoal reclama bastante, que eu mostrei, foi a flor de maio, que a minha aqui não é flor de maio, né, gente, ó, cheio de botãozinho, ó. A minha aqui é flor de junho e julho, que ela só floresce em junho e julho. A pessoa falando sobre mudinha, então eu tô com essa mudinha aqui, ó, olha que bonitinha que ela tá, ó. Tá bem bonitinha, tá soltando folhinha nova, é mudinha bem novinha, numa cor muito bonita. A pessoa não consegue fazer mudinha. Gente, a mudinha ela tem que ser colocada em um substrato que é bem drenadinho. E não rega direto no substrato não, usa o borrifador para você regar. Dá só uma umedecida no substrato e molha essa parte aqui, ó, tá? As folhinhas com o borrifador, tá? Que vai dar certo, tá? Se você coloca a folhinha em substrato, né? E coloca muita água, não dá certo mesmo. Isso aqui é uma planta que não gosta de ficar encharcada. Até assim, ela adulta mesmo, ó, principalmente nessa fase de botões, ó, bastante botõezinhos, é melhor você dar uma borrifada nas folhas, dar uma borrifada ali em cima do substrato, não mais que isso, porque quando você coloca muita água no substrato, ela cai, ela apodrece, ela começa a cair os pedaços no chão, porque tem muita água e ela não gosta, principalmente em floração assim, gente, ó. Eu rego, eu borrifo as folhinhas que ela gosta muito, né? Que é uma planta de Mata Atlântica, né, gente? Gosta muito de umidade. E borrifo ali o substrato por cima ali. Eu não venho com uma vasilha e derramo água no substrato. Ela detesta isso, tá? Então, o segredo dessa planta aqui, para quem me perguntou, é a rega, tá bom? É ter controle na rega dela, tá bom? O borrifador é uma boa para cultivar esse tipo de planta, né? A nossa flor de maio aí, tá bom, gente? Cacto, gente, olha também, ó. Olha aqui, esse aqui é um cacto amendoim. Eu plantei o tamanho do vasinho que eu plantei, ó. Tinha só um pedacinho, plantei só um pedacinho, o tanto que ele cresceu. Já quando ele crescer um pouco mais, vou passar para uma vasilha menor. Mas por enquanto isso aqui é o que ele precisa, tá? Cacto também guarda bastante água, então é comum eu ver foto de cacto, né, em vaso de barro grande e podre, tá? Ah, mas está em vaso de barro, mas quando você rega, dá muita umidade porque o vaso está muito grande, tá? Muitas vezes a pessoa pega uma mudinha e coloca uma mudinha pequena em um vaso grande que está com muitas outras plantas e dá certo. Mas é porque ali tem outras plantas brigando pela umidade daquele substrato, não tá só ela. Então, dá errado quando você coloca só uma plantinha em um vaso muito grande, tem aquela umidade toda ali só para ela, entendeu? Quando você divide, né? Eu mesmo faço isso aqui, gente. Às vezes eu pego uma folhinha, uma mudinha e espeto ali dentro de um vaso que já tem outra planta ali. Ela se desenvolve bem. Mas por quê? Porque ela está em um vaso grande, mas tem outras plantas ali brigando pela umidade, tá? Então não vai dar excesso de umidade ali para ela. Tá bom, gente? Então o cacto também, tá? Vai colocando o seu cacto, a sua suculenta, conforme ela for crescendo, tá bom? Porque às vezes simplesmente é o tamanho do vaso que tá dando errado. Outra também que quando eu mostro também sempre surge dúvidas, é a violeta, gente, que também tem muitos vídeos aqui, eu falo sobre isso também, tá? Ela também é o tamanho do vaso. Vai fazer uma mudinha com folhinha? Olha só, gente, isso aqui é uma folhinha de uma mini violeta que eu ganhei de uma cor muito bonita.
Eu trouxe uma folhinha. Olha o tamanho do vaso que eu coloquei. É uma mini violeta. Já tem uma mudinha lindinha aqui, olha que fofinho. Então, olha o tamanho do vaso. Imagina se eu trago esse tamanho dessa folhinha aqui, ó, e coloco nesse vaso aqui. Olha o tamanho. Imagina se eu coloco essa folhinha aqui nesse vaso aqui. O que que vai dar? Não vai dar certo, né? E nesse aqui, então, gente? Nesse vasinho aqui? Não vai dar certo, né? Então, eu vou trocando, tá? Nesse aqui, tá? Depois passo para esse aqui, vai crescendo, né? E depois vai para esse vasinho normal, que é o vasinho de violeta aqui. Tá bom, gente? Então, às vezes a pessoa fala... Não consigo fazer muda de violeta com a folhinha. Presta atenção no tamanho do vaso, tá? Às vezes tem muita umidade. Se você vai fazer com muitas folhas, igual eu já mostrei no meu Instagram, dá para colocar em um vaso maior, que aí você vai ter várias mudinhas, igual eu tenho aqui, que eu já até mostrei. Já está aqui, ó. Isso aqui eu coloquei em um vaso maior, mas aqui eram muitas folhinhas, ó. Já tá na hora de fazer replante aqui, separar as mudinhas, olha só que lindo. Mas tá no vasinho maior, mas tinha várias folhinhas aqui, não era só uma. Tá bom, gente? Então, essas são as dicas aqui, gente, para vocês, tá? Sobre tamanho de vaso, tá? Sobre as dúvidas que eu recebi, né? Que às vezes eu posto lá no meu Instagram e surgem muitas dúvidas, né, gente? Então, se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários, tá bom? E paciência, gente, eu vou respondendo, né? Conforme dá, eu tô respondendo aí o pessoal, tá bom, gente? E olha só, que coisa linda, ó. Vou terminar esse vídeo com essa floração aqui, que é a coisa mais linda, a floração desse dendróbio, ó. Tá? Oferecer para vocês com muito carinho, o mesmo carinho que vocês, né, me transmitem, né, nos comentários, tá bom, gente? Então, ofereço essa linda floração para vocês, tá? Muita paz, muita saúde, tá? Beijo!